Questão 5, moleque. Aí as coisas começam a complicar um pouquinho a respeito de continuidade. Olha o que a gente vê aqui na questão 5. A função, ela tem esse comportamento quando x é menor ou igual a zero e tem esse comportamento quando x é maior do que zero. Então, a vizinhança em torno do zero, do lado esquerdo, né, pelos valores menores está aqui e pelos valores maiores está aqui. Beleza? Então, como toda a vizinhança pelo lado esquerdo, pelos valores menores, está desse lado aqui, a gente só pode utilizar o limite pela esquerda aqui. E aqui o limite pela direita. Então vamos começar aqui. O limite quando x, como a gente quer saber a continuidade no zero, então limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x é igual ao limite quando x tende a zero pela esquerda. Vou colocar a função pela esquerda, é esse comportamento. 1 mais ax. E como essa função não tem nenhum problema, onde tem x eu coloco 0. Isso aqui vai ser igual a 1. Beleza? Repare que esse aqui é o limite pela esquerda. Ora, limite quando x tende a 0 pela direita de f de x é igual ao limite quando x tende a 0 pela direita de a função vai ser essa aqui. X à quarta mais 2a. E aí onde tem x eu coloco 0, já que não tem nenhum problema. A gente vai ficar com 2a. Beleza. A gente calculou o limite pela esquerda e o limite pela direita. Mas repare que a definição de continuidade, eu vou até escrevê-la aqui, ela é a seguinte definição. O limite, quando x tende a um certo valor, aqui eu vou escrever a de f de x, tem que ser igual a f de a. Repare que na definição a gente usa o limite, né? A gente não usa o limite com x tendendo a blá blá blá. Como a gente usa o limite, então o limite tem que existir. Para o limite existir, a gente tem que o limite pela direita tem que ser exatamente igual ao limite pela esquerda. Porque se o limite pela direita não for igual ao limite pela esquerda, esse limite não existe. E se o limite não existe, não faz sentido falar no limite. Beleza? Entenderam? Para eu falar disso aqui, o limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda. Então, o que a gente tem? Seguindo aí, limite 1x tendendo a 0 pela esquerda de f de x tem que ser igual ao limite com x tendendo a 0 pela direita de f de x. E aí, a gente tem que 1 é igual a 2a. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos passar o 2 dividindo. E aí, a gente chega na conclusão de que o a tem que valer 1 meio. Beleza? Então, repare que aqui, para resolver essa questão, a gente tinha que saber um pouco de vizinhança, né? Onde cada vizinhança estava. E aí, utilizar os dois limites laterais. E aí, com os limites laterais, a gente encontrava a solução.